Olá, meu nome é Bárbara Mendes, sou graduanda em Direito na Universidade de Brasília. O meu PIBIC ele foi orientado pela professora Daniela Moraes e tem como tema a coisa julgada inconstitucional à luz do CPC de 2015. Bem, nós sabemos que no âmbito da tutela jurisdicional, a coisa julgada ela é o principal meio do ordenamento jurídico garantir a segurança jurídica no Estado Democrático de Direito. Isso porque a sentença cobertada pelo manto da coisa julgada, ela vai impedir de que a matéria ali discutida, que os seus efeitos eles possam ser questionados após o trânsito em julgado da decisão. Considerando justamente essa importância, alguns doutrinadores, como Nelson Neri, eles assentam a impossibilidade absoluta de relativização da coisa julgada, justamente por ser um instrumento necessário à preservação da segurança jurídica. Por outro lado, alguns doutrinadores elencam essa possibilidade de que possa haver a relativização da coisa julgada, desde que em casos específicos e atendidos a alguns pressupostos, justamente com a finalidade de você compatibilizar a segurança jurídica com a justiça das decisões. Na seara legal, em sede do CPC de 73, nós tínhamos os artigos 475L, parágrafo 1º, e 741, parágrafo único, os quais previam a possibilidade de manejo de impugnação ao cumprimento de sentença nos casos em que a sentença transitada em julgado estivesse em contrariedade a uma decisão anterior proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle constitucional de constitucionalidade. Inclusive, esses dispositivos, que prevêem essa hipótese, eles foram declarados constitucionais pelo STF e tal hipótese também encontra guarida no CPC de 2015, o qual prevê essa possibilidade, mas também trouxe uma novidade legislativa ao permitir que possa ser proposta uma ação rescisória nos casos em que seja proferida posteriormente ao trânsito em julgado da sentença uma decisão pelo STF, que em sede de controle conceituado de constitucionalidade, que justamente declara a inconstitucionalidade de uma lei, um ato normativo, em que essa decisão anterior se pautou. Nesse caso, seria possível manejo da ação rescisória no prazo de 2 anos ao contar da decisão do STF. E justamente por essa possibilidade, dessa coisa julgada constitucional, surgiram vários debates no campo acadêmico e jurisprudencial sobre a necessidade de se fixar parâmetros para conciliar essa novidade legislativa com a preservação da segurança jurídica, porque essa possibilidade que o CPC de 2015 trouxe, ela permite que a ação rescisória ela seja manejada 2 anos após a decisão do STF. Então, uma coisa julgada que foi constituída há muitos anos, ela poderia ser relativizada. Isso poderia trazer insegurança jurídica. E é justamente por isso que o doutrinador Marcelo Barbi, ele fala que nós não podemos adotar essa previsão legal como absoluta e nem adotarmos alguma solução a priorística. Na verdade, ele propõe que a gente tem que ter uma investigação caso a caso, a fim de analisar essa colidência entre os princípios da segurança jurídica, boa-fé e a proteção da confiança de um lado e, por outro, da justiça das decisões e a constitucionalidade dos atos estatais. Então, justamente por isso, nessa análise caso a caso, deve-se levar à proteção da confiança do jurisdicionado. Então, ele vai traçar 4 hipóteses. A primeira, ele elenca, se a coisa julgada, ela se formou com base em uma súmula, uma decisão do STF, mas posteriormente houve o overruling, essa superação dessa compreensão, não seria possível o manejo da ação rescisória, sob pena de legítima expectativa da parte, Porque, como nós vimos, já tinha um entendimento no sentido da pretensão que foi concedida, Agora, se o decision ele se fundamentou em precedentes persuasivos dos tribunais e em lições doutrinárias, em que pese ter algumas decisões em sentido contrário, só que após o trânsito em julgado o STF adotou um entendimento minoritário, o doutrinador ele fala que a gente tem que investigar se as partes efetivamente possuíam ou não uma confiança legítima na estabilidade da coisa julgada e elenca uma série de critérios, como o grau hierárquico dos tribunais que editaram os precedentes persuasivos, se o STF sinalizou ou não essa possível mudança de entendimento, a qualidade científica das manifestações das doutrinas que sustentavam e combatiam o princípio de direito abraçado pela sentença.
entre outros, que são critérios taxativos e não, exemplificativos e não cumulativos, e que devem ser analisados caso a caso. Agora, se por outro lado, o deciso transitado em julgado ele diverge da maioria da jurisprudência e da doutrina dominante, nesse caso seria possível a propositura da ação rescisória, porque já era adotada de previsibilidade pelas partes essa mudança, né? Essa mudança de entendimento, uma vez que estava em contrariedade ao entendimento da época. Agora, por último, se o decídio, a sentença transitada em julgado, ela foi proferida em um momento de muita controvérsia jurisprudencial e doutrinária acerca da tese aplicável, não seria cabível a ação rescisória. Isso porque, nessa hipótese, segundo o doutrinador, seria cabível o entendimento exarado na súmula 343 do STF, que fala que não vai caber ação rescisória por ofensa literal a dispositivo quando a decisão recidenda ela estiver baseada em um texto legal que tem uma interpretação controvertida nos tribunais. Então, como nesse caso a solução ela foi preferida no bojo de um modelo cooperativo de processo, que as partes tiveram possibilidade de exercer o seu direito de influência, não seria possível o manejo da ação rescisória. Então, a partir desses ensinamentos, conclui-se que não é possível adotar uma solução a priorística, deve-se analisar caso a caso, a fim de se estabelecer a possibilidade ou não da relativização da coisa julgada. Obrigada.